Rádio Muda é uma rádio que permite que o programador se torne ouvinte e o ouvinte se torne programador, assim, num piscar de olhos. Quem vem fazer programa faz parte do coletivo. Ou você nem faz programa, mas você é envolvido, assim, com a rádio. Na primeira grade que teve, eu fazia parte, sem dúvida, em 93. O importante é usar a tecnologia para fazer as pessoas refletirem. E é para isso que a Muda está aqui desse jeito. Tudo sai do mixer por um cabo e chega até o nosso transmissor, que vai através desse cabo para a antena, que está lá em cima dessa torre. Aqui a gente está embaixo da água, a Muda funciona numa caixa d'água, então a gente costuma dizer que a Muda funciona no estúdio subaquático. Esse transmissor ele é homologado pela Anatel. Isso não quer dizer que a rádio é legalizada, mas o aparelho é homologado. Essa coisa da interferência em aeronave, em ambulância, etc., é um mito, por quê? Porque não é porque a rádio é livre ou a rádio é comunitária que ela tem um transmissor de má qualidade. Antigamente a gente pegava nesse receptor, né, com essa antena para receber a Muda, mas só que acontece que esse receptor quebrou. Aí eu tô usando um radiozinho meu que eu tinha, aqui eu sintonizo em 105.7, e daí eu ligo um cabo P2 aqui na saída de fone de ouvido, eu ligo na entrada da placa de som do computador. Aqui eu tô na internet ouvindo mesmo... Já tá pegando do servidor. Ó. Tá vendo aqui um player de MP3 24 kbps e 11 kHz, e mono também. Aqui no caso a gente tava fazendo o seguinte, o sinal ele é codificado em tempo real por esse computadorzinho, eu mando para um servidor, no caso é um que está na Unicamp, de livre.org, que é um servidor que a gente está mantendo, né? Mas você vê que a qualidade do som não é tão ruim até. É que tudo bem que essas caixinhas são uma bosta, mas dá até uma taxa de amostragem baixa, dá até aquela sensação de coisa meio velha, assim, um som meio abafado e tal. É até um certo charme, assim, ouvir com um stream com uma qualidade meio baixa, assim. Rádio livre e web rádio, você usando a rede, usando a internet, é uma coisa subversiva nesse sentido de você propor uma alternativa propositiva. Você pegar uma coisa que já existe e mudar ela, uma ideia nova de reconstruir. Eu acho subversivo no sentido de que a gente tem novas utilizações de tecnologia. Isso é subversivo. Eu sempre vi o nosso trabalho assim mesmo como pirataria. A coisa toda foi rolando meio sem querer, assim. Porque a gente teve um dia lá que a gente se encontrou, pô, nós estamos comprando um livro muito caro, tá ligado? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente pode piratear livro, escaneando folha por folha e tal. Por mais que a gente trabalhe fazendo os livros, mantendo o site, eu tenho consciência que muita coisa não vai mudar. A questão é mostrar para as pessoas que isso é possível. E se cada pessoa tirar uma hora da sua semana para fazer alguma coisa construtiva, de querer disponibilizar conhecimento, a coisa anda. A questão do livro na internet, eu acho que ele é distribuído na internet, mas eu acho que não causa um impacto tão grande como o livro impresso, né? O trabalho que a gente tem nos livros é totalmente voluntário, assim, mas ao mesmo tempo não é sacrificante, né? A gente imprime o quê? 300, 200 livros por vez. Tem um pessoal mais apaixonado pela situação que fica em torno de umas 8 pessoas, tem mais umas 5 pessoas, 6 pessoas que ficam em volta, dando uma ajuda de vez em quando. Se reúne, faz uma bebida lá, se reúne, se discute, a gente está sempre trocando informação através da internet, funciona bem na ideia de rede mesmo, a gente cria uma rede na internet, sempre discutindo, cada um faz um pouquinho, trabalha, no final a gente tem o produto final, tudo decidido entre todo mundo, abertamente, sem hierarquia. Então tem esse lance de revezar o trabalho e de mais ou menos estar informando o que é que está fazendo. Por exemplo, se o maluco vai fazer um apanhador no campo de centeio, né? O cara pega o original, vai lá, uma folha, passa no scanner, outra folha, passa no scanner, né? E daí vai lá, 200 e tantas folhas, passa todas elas. Quando ele passa no scanner, os caracteres não são todos reconhecidos assim, perfeito, então tem que se revisar tudo de novo, ler todo o livro.
Tem software que faz, né? Depois tem o processo de revisar, que é o mais xarope, o mais braçal, assim, né? Porque daí o sujeito tem que praticamente reler todo o texto e se não tem muito dinheiro na tela do computador ainda, porque senão vai ter que imprimir, gastar tinta e tal, né? O grosso é feito pelo programa, mas tem que fazer uma revisão. Depois da revisão vem a editoração, né? A gente deixar mais ou menos nesse formato. Eu acho que nasceu de uma prática mesmo, tentar buscar essas coisas. A partir daí foi se desenvolvendo toda uma política, uma ideia de subversão mesmo em cima disso aí, para tentar espalhar essa ideia de que outras pessoas façam, que isso se espalhe em outros lugares, que se crie outros núcleos, que se digitalize os livros, que se imprima esses livros em outros lugares e se distribua para mais gente possível. O espírito é uma criatura muito ávida de ocupação. Precisa de se ocupar constantemente. O espírito deve ser o único pedaço de nós que ficou criança e que precisa de estar sempre entretido com qualquer coisa. Vejo as artes como um resíduo, aquilo que resta de uma série de coisas que o ser humano gosta de fazer para manter o seu espírito num determinado ponto de possibilidade. Talvez não só de possibilidade, como de interesse. Um ponto em que é possível e interessante existir. O ser humano precisa de não estar sempre no cotidiano. Precisa de sair do cotidiano e entrar noutros níveis, noutra sensação do mundo. Precisa de fazer coisas não produtivas, sair da lógica da produção, ter objetivos diferentes desses. Precisa de voltar a saber que não há só um caminho entorpecedor e mecânico. É preciso também pensar com o corpo, deixar o corpo falar. Pobre corpo, é preciso sair de dentro do porta-moedas e entrar na associação, no delírio, na sujeira, na acoplagem de elementos ao nosso corpo, na acoplagem de sentidos ao nosso corpo, na acoplagem de objetos e sentidos entre si. É preciso entrar na transformação, é preciso entrar no êxtase, na contemplação, na calma, nos sentidos do corpo, na poesia, em visões, no espanto, no assombro, no gozo, no inconsciente, na perda, no esvaziamento, no desprendimento, na queda. Precisamos muito disto tudo e estamos a ter muito pouco disto. E é por isso que, como disse no início, o espírito está em erosão, a cultura está em erosão e nós, às vezes, estamos muito tristes ou temos a sensação de que a vida desapareceu de cá de dentro. Esse texto é da bailarina portuguesa Vera Manteigo.